Mesma apostila do ano passado, não tem? Todo ano tem, faz parte da formação de vocês. Beleza. Obrigada. De nada. Você tem ela aí? Tem, é porque eu comecei a fazer ano passado, só que esse ano da pandemia eu fui e parei. Por que você parou, minha filha? Oh, Esse negócio de aula online, nossa, é muito chato. A gente, nossa, é complicado. menina, mas o mundo agora é esse. Infelizmente. Fica firme aí. Pode deixar. Deixa eu ver se está todo mundo aqui já. Você era de que turma, Aline? Minha. E agora não está fazendo? Parou porque aí começou a pandemia, não pôde ter aglomeração, né? Não, mas quando começou a pandemia, a gente foi para aula online, por isso que ela parou. Os alunos que a gente estava na sala de aula, a gente começou a dar aula online, entendeu? É o que eu estou explicando aqui. E agora voltou. Então vamos lá, acho que todo mundo já entrou. Falta só uns 2, 3 aí que não tinha entrado ainda. Daqui a pouco eles entram. Então, gente, Gilberto, você está rabiscando meu slide todo, olha. Aqui do lado, você viu, Gilberto? Apaga aí, Gilberto. Então, gente, nós vimos esses conceitos básicos aqui, né? Igual está escrito aqui em cima. Presente, vou fazer a chamada, gente, depois. E o histórico que nós vimos, né? Relacionado à saúde mental, né? Que é a história da loucura, né? Marcada por significações diversas através dos tempos, né? Ou seja, antes era considerado louco a pessoa que tinha força sobrenatural, que tinha manifestação de Deus, se incorporava às coisas, magia negra, ou que tinha uma doença, né? Por exemplo, epilepsia, que tinha aquele, né, contorcia todo, ou outra doença que fazia você manco, ou que alguma deformidade. Então, isso que era considerado loucura, né? Ou seja, professora, mas isso é um diagnóstico, né, professora? É uma doença que é comprovada, exatamente. Hoje, depois da reforma psiquiátrica que nós vamos ver. Mas antes, nessa época aqui, a gente não tinha nem a especialidade de psiquiatria ainda. No filme Início, vocês vão ver quando os psiquiatras chegam, como que as coisas começam aos poucos a mudar, e como que era a mente dos médicos naquela época, né? Até os próprios médicos mesmo tiveram que modificar, né, essa visão a respeito do paciente com doença mental, né? Muitas doenças são doenças ainda em estudos. Se vocês pesquisarem, tem um monte de doença que foi descoberta com muito pouco tempo, que muitos de vocês já eram nascidos, e que não sabe tanto assim sobre ela. Alzheimer é uma delas. O autismo também, né, O professor? autismo também, Antigamente, perfeito. eu fazia faculdade de terapia ocupacional, mas eu saí. A gente estudou um pouco em cima, assim, sabe? Mas antigamente eles colocavam camisa de força numa criança que era autista porque não sabia como lidar. E hoje em dia, assim, graças a Deus tá melhorando. Exatamente. Mas ainda tem muita coisa para mudar. Mas eu acho que do tanto que precisa melhorar, mudou isso aqui só. Exatamente, eu também penso. Então, o que ela está falando, esse curso é bonito, Larissa, que bom que você fez. Eu acho tão bonito terapia Eu comecei, ocupacional. mas aí minha saúde mental não estava boa, eu tive que sair. Eu tenho certeza, porque é uma pessoa que ela vive de doação, né, assim, interna. É uma pessoa... Professora, nesse caso aí que a senhora colocou aí, a esposa do meu tio, ela tem uma irmã que ela é Down. E ela tem hoje mais ou menos 50 anos. Esse pessoal, eles viviam fechados. Era por conta desse motivo? Você fala o paciente que tem síndrome de Down, né?
Isso, Sim, isso. É porque vivia, eu acho que é por falta de informação, as pessoas exatamente. não, não procuravam saber o que de fato era, ou se sabia também. É, e não tinha, não tinha-se também no mercado algumas Professora, terapias que pode ajudar essa pessoa, né? Sim, Oi, sim. eu ia até falar isso, porque ei, professor, eu na sou formada escola, em né? História, e Aham, a gente vê no decorrer da história o quanto que essas pessoas eram abandonadas, assim, porque abandonado. existiam os manicômios, né? E as pessoas eram jogadas lá, eram jogadas Exatamente, literalmente. e não só jogadas, elas eram tratadas como bichos, entre aspas, assim, elas não tinham Isso, sentimento, não sentiam dor, eles não estavam nem aí. A gente vai ter exatamente. vários relatos de choques elétricos, da Uhum. própria. Esqueci o nome, aquele negócio que faz no cérebro. Ai, É meu isso Deus, mesmo, esqueci. era choque elétrico para poder tratar essas questões Não, que mas tem um tem. outro negócio que é pior ainda, que é quando a pessoa já estava, tipo assim, já fez tudo, não tem jeito, que é aquele negócio que você, tipo, dá enfia um prego gigante no cérebro da pessoa e, tipo, desabilita. Sei, Esqueci o sei, nome. sei. Aham, eu sei o que você está falando. Eu não Eu lembro o nome esqueci também, o não. nome. Eu Pois é. sei. Que, tipo, É, você meio que covardia. mata. Você, É, tipo, mata o cérebro da pessoa, né? Ela vira um vegetal, assim. vira um vegetal. E tudo isso era normal, tipo assim, as famílias autorizavam, ou muitas vezes as famílias simplesmente largavam a pessoa lá e sumia, né? Então, assim, Exatamente. Não tinha acesso, né, as pessoas. tanto é que hoje em dia os manicômios são proibidos, né? Mas até pouco tempo Exatamente. era o Até normal. pouquíssimo tempo ainda estava aí, né? Então, isso tudo é assim mesmo, o jeito que a Dani contou, né? Então, é uma coisa que a minha visão, né, Dani, infelizmente não tem isso, mas que todo mundo tinha que saber um pouco dessa história, né? Para poder já começar, mas eu acho que muita coisa vai mudar, igual eu falei, depois da pandemia, né? O tema foi muito falado, muito discutido, para colocar em Enem, para mim, gente, já é uma coisa que já está assim, no supra, no supra, no supra. Então, eu gostei, porque aí as pessoas vão começar a mais ter essa visão, né? Então, vem essas questões que surgiu, né, nos séculos passados, e trouxe essa marca da exclusão das pessoas. É o que a Dani também falou. Então, as pessoas tinham que ser excluídas do meio, né, excluídas da sociedade, porque eram esquisitas, ou então eram loucas, fugia do padrão normal. No padrão normal, você andar direito, falar direito, não ter um braço a menos, um braço a mais, não ter uma boca torta, não ter não sei o quê. Lobotomia, professora, E eu isso, acho, não é? exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, é onde as pessoas eram colocadas nesses ambientes, que eram os manicômios, mas eram literalmente esquecidas, para não fazer parte, não podia fazer parte aqui da sociedade, por incrível que pareça. Então, como que é a visão hoje da saúde mental? É o paciente sem continuar inserido com a família, ter contato com a família o tempo todo, mas fazer o tratamento. Antes, não, ele era totalmente recluso, né? Sumia da sociedade, as famílias não tinham nem contato lá dentro. Mas hoje não. Hoje o que a gente precisa, a visão da terapia de tratamento para a saúde mental é o paciente continuar inserido na sociedade e fazendo o tratamento. Professor, Oi, tanto que hoje, no lugar, esqueci o nome aí, olha, esqueci. Tanto que hoje tem o Sersan, no lugar do manicômio. isso, É o Sersan, isso. chamado Não só o Sersan. CERSAM, nós temos vários outros trabalhos da área da psiquiatria, né, da área da saúde mental, que o SUS trouxe para substituir essa parte quando acabou. É o que se chama serviços substitutivos, né, dos manicômios. Pesquisa para a próxima quarta-feira. Vai fazer no caderno, mas eu preciso da participação de todo mundo. Quais são os hospitais? Eu vou falar, depois eu digito lá no grupo, ou se alguém quiser digitar para me ajudar aí, já vai me ajudar bastante. Ô, professora, Oi, se já for os passei? hospitais específicos de saúde mental, você já passou isso. Então quem vai me passar aí hoje? Obrigada, Larissa. Espera Quem aí, vai que me eu vou ver falar? se eu tenho Ninguém que ver. fala nada Professor, eu comigo, né? localizei Professora. 6 hospitais. Me fala. Hospital Espírita André Luiz, André Hospital Luiz. Galba Veloso, Aham, Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro Barreiro, aham, Madre Teresa tem uma ala,
Life Center e Luxemburgo. Não? A sua pesquisa está... Como é que fala quando... Está desatualizada. Assim, o Galba Veloso não atende mais, o hospital existe, mas ele, no início da pandemia, ele parou de atender saúde mental, acho que eu comentei com vocês, que foi uma grande perda. Depois eu vou trazer reportagem do MGTV para vocês. Então, era onde ficavam os pacientes lá internados, são pacientes que não podem ter esse tipo de tratamento, são pacientes que não podem ter esse tipo de tratamento, não pode ficar inserido na sociedade. Então, infelizmente, alguns tipos de transtorno... Ele tem a ala de psiquiatria. Peraí, gente, só ponto silencioso. Então, alguns pacientes, eles precisam realmente de ficar internados, né? Mas o SUS corre desse tipo de atitude, porque não é a visão que eles têm dos pacientes hoje em dia. Então, o Galba não tem mais, o hospital existe, continua em atendimento, mas não de saúde mental. Não tem saúde mental no Galba mais. Foi uma referência secular aqui para a gente. Então, infelizmente, foi no início da pandemia, tiraram todos os pacientes de lá, e o Raul Soares absorveu essa demanda. Então, o Raul Soares é do SUS, da FEMIG, fica ali na Avenida do Contorno, do lado do Hospital da Unimed. O André Luiz tem também essa parte. Você falou em Mater Teresa ou Mater Dei, não foi? Oi, Léo. Madre Teresa, professor. Pois é, o Madre Teresa não tem uma ala de psiquiatria, não. Atendimento exclusivo de psiquiatria, não. Ele atende pacientes, se chegar um paciente psiquiátrico, ele vai colocar para dentro, vai operar a perna dele que fraturou e pronto. Mas ele não é um hospital voltado para a psiquiatria, não. O Life Center também não é. O Life Center recebe o paciente que necessita de uma cirurgia, de um cuidado, alguma coisa assim, sabe? Agora, referência em Belo Horizonte é só o André Luiz, Raul Soares, são os dois públicos, Eduardo de Menezes, que não é só psiquiatria, né? Tanto que é a nossa referência para Covid. Ele tem uma ala enorme só de psiquiatria, é um hospital do SUS. Eu não sabia do Eduardo. O Eduardo de Menezes sempre foi. Ele tem uma ala gigantesca só para paciente psiquiátrico. Entendi. E o Santa Maria, que é em frente ao Life Center, que é um hospital particular específico de saúde mental. Obrigada. Eu tinha anotado ele aqui, só que eu fiquei assim, ai meu Deus, será que é? Será que é? Porque eu entrei no site deles lá e vi. Aí eu falei assim, vou anotar, vou perguntar à professora, porque me deu essa dúvida. Professora, qual que é o nome do hospital que você falou depois do Eduardo? Que eu não anotei ele aqui, não. Santa Maria. Santa Maria. É na Avenida do Contorno. Professora. Life Center, só um minutinho. O Life Center está aqui, ele está um quarteirão acima, do lado de cá. Ele é específico de psiquiatria e um hospital particular. Oi, quem me chamou aí? Eu nem sabia da existência desse hospital. Fala, Gabi. Eu tive, né, um familiar, né, que teve um probleminha, né, e foi internado, acho que foi no André Luiz. E assim, depois a gente conversando, ele me contou como que foi ser internado. E assim, é totalmente diferente daquilo que acho que muitos pensam, né? Que ainda tem, muitas da sociedade tem aquele preconceito. Isso. Muitos acham, eu falo assim, porque minha avó mesmo achou que vai tomar choque na cabeça e tudo. Não tem mais aquilo. Uhum. É assim, igual ele me falou, tem os horários de medicamento, tem o horário da oração, tem horário igual você faz, brincadeiras. Isso, as você terapias, participa né? de terapias, mas Isso, tem horário também que você pode receber ligações, você pode ficar mais quieta no seu quarto, se você quiser. Isso Então, mesmo. assim, você olha os seus horários.
Mas Uhum, também tem aqueles que se não adapta com o horário e, uhum. tipo, arruma confusão, vai para a área de baixo. A área de Isso mesmo, baixo até isso fica tem. assim, tipo, ele falou que é tipo uma cadeiazinha, você fica É isolado igualzinho. até se É assim adaptar. mesmo. É assim mesmo. Aí eu Até fiquei hoje assim, existe esse segmento. misericórdia. É, até hoje existe essa forma aí de atendimento, sim. Ô, Até hoje. É, professora, mas mudou Oi, muito, né? mudou, mudou. Nossa, graças a Deus. Oi, eu quem me ia chamou? comentar, Daniela, eu ia Dani. comentar porque a minha mãe ela tem um déficit de aprendizagem, sabe? Desde pequena. Ela estudou em Aham, colégio especial, que hoje em dia também não existe, mas na época da minha mãe existiu. Colégio, tipo, para crianças especiais, né? aham, Tipo assim, crianças que têm algum distúrbio, ou têm algum, né, alguma questão mental, né? E ela sim, estudou. E aí, só que é aquela questão. O meu avô e a minha avó eram da roça. sim. Então, ninguém podia falar. Para todo mundo, minha mãe era super normal, ninguém podia tocar no assunto, ninguém podia falar nada. Uhum. Agora a gente foi tentar aposentar minha mãe, você tem que ver o trabalho, porque a gente não consegue Ah, informação hoje da em nossa dia não. própria família. E hoje em dia Não, também é tudo a outro. gente não consegue. Não, a gente até vai conseguir resolver e tal, mas assim, a gente resolveu por nós mesmos, sabe? Tipo assim, a família do meu avô, ai, tocar nesse assunto. Tipo assim, é aquela coisa de Entendi. não aceitar, sabe? Aham, Porque é o tabu. minha mãe, ela é normal, assim, mas, por exemplo, Entendi, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, e entendi. ela não Aham, consegue aprender, sabe? aham. Aí tocar nesse assunto, tipo assim, hoje meu avô tem quase 80 anos. Aí tocar nesse assunto, entendeu? A gente Aham. teve que resolver tudo, eu e a minha irmã, porque assim, não podia. O meu avô, que sabe a história da minha mãe toda, a gente não pode contar, sabe? Olha só. Nem a escola que ela estudou, a gente conseguiu descobrir, para ver se tinha Isso. algum relatório, alguma coisa, Aham, sabe? Então, aham. assim, o quanto que essa coisa é um tabu, né? Igual a senhora falou, Quanto que vai ter é? envolvimento com a família, mas o Aham. resto do mundo tem que ficar escondido. É, infelizmente, né? Então, toda vez que eu dou essa matéria, eu já fico assim, na minha concepção, eu tô assim, nossa, tem 40, agora tem 46 comigo, 45 pessoas aí. Eu estou plantando uma sementinha. Se uma dessas aí multiplicarem, né, mudar esse conceito, melhorarem consigo mesmo, ver a sociedade de uma maneira mais leve, as coisas, eu já estou feliz, né? Ô, Ô, professora, eu posso fazer professora, uma observação? Deve? Tá, eu trabalhei no Luxemburgo e ele tem uma ala assim, viu? Ele tem Ah, uma ala de psiquiatria. eu nem vi que vocês falaram Luxemburgo. Luxemburgo eu nem toquei no É, assunto, não. foi eu, Luxemburgo eu falei tem, sobre ele. Ele tem uma tem, ala, lá porque tem. 90% do hospital é oncologia, né? Isso, tem Lá é radioterapia, oncologia, químio, né? referência lá. Aham, é Mas ele referência. tem uma ala, tanto ele, e se eu não estou enganado, a Santa Casa também. Santa Casa também tem. Mas não É. é uma ala, gente. Tipo assim, Uhum. é um andar, um corredor, que vai me dar nem mal 10 leitos. O que são 10 leitos se eu Sim, sim. precisar? Sabe? Então, até se um paciente entrar com uma fratura de fêmur, ele vai ocupar a ala da psiquiatria, ou seja, não vem um paciente de fora só para internar lá com transtorno, um Ah, pico de entendi. transtorno, entendeu? Uhum. Então, por isso que ele não é considerado mesmo é o Raul Soares. O Raul Soares não entra nada a não ser psiquiatria. E é um hospital de internação de longa permanência, né? O paciente vai ficar lá durante meses, às vezes, né? Um ano internado. O Eduardo de Menezes, o hospital é rachado mesmo, do lado de cá é a psiquiatria pesada mesmo, e o outro lado ele é hospital geral. O Santa Maria, por exemplo, Santa Maria é hospital só de psiquiatria, não entra nada lá, é só psiquiatria. Então, quando eu quis dizer assim, é para vocês verem o que é exclusivo de psiquiatria, para vocês terem a Tá. sensação. professora. Oi, No caso, exclusivos, então, é o Raul Soares, o André Luiz, o Santa Maria e o Eduardo de Menezes? sim, mas tem Só os Contagem quatro. também, né? Tem Contagem, Não, mas é porque acho que era para Dourado. pesquisar aqui em Belo Horizonte, Não, não, é não, isso, é né? só em Belo Horizonte. Eu que estou Ah, citando, tá. que nas nossas redondezas tem alguns outros que vocês vão Agora, encontrar uma também. outra pergunta. Você concorda nisso, de, por exemplo, ter uma escola específica para pessoas com, tipo, doença mental, esse tipo de coisa? Você não acha que elas podem se sentir excluídas da sociedade, não? Sim,
Porque eu concordo em certas partes, porque, por exemplo, a pessoa está vendo que tem outras pessoas como ela e se sente bem ali dentro, mas também no âmbito social em geral, ela pode se sentir excluída por ver que ninguém é, entre aspas, igual a ela, sabe? Eu sou meio assim, Entendi, não consigo perfeitamente. definir minha opinião. Assim, eu como professora, eu tenho duas visões. Te falo isso porque agora que tem a escola inclusiva, a gente passa por isso. E é obrigatório, né? A escola Sim, só que tem um porém. Sabe qual que é o problema da escola inclusiva? Não estou falando que eu também concordo com essa escola separada, mas a escola inclusiva também não é uma solução. Por quê? Os meninos são jogados numa sala, nós, professores, muitas vezes não sabemos nem o que o menino tem, não é passado para a gente não é treinado para lidar com aquela criança, então muitas vezes a criança fica lá o dia inteiro sem fazer nada, quem cuida dela é o professor de apoio, se ele não levar exercício, a criança não faz nada, porque assim, a gente não recebe nenhum tipo de treinamento. Simplesmente o menino está lá. Nem chegar para a gente e falar assim, ô professor, sabe aquele menino na sua sala? Ele tem tal coisa. Nós vamos ver aqui fazer um relatório para você de como você pode trabalhar. Não tem nada, gente, não Dani, tem nada. Sabe? Mas eu acho que isso pode ser da sua escola, porque eu, pelo menos, eu estudei aqui no meu bairro e a minha escola é muito inclusiva quanto a isso. Ele sempre colocou todos os alunos para participar. A professora dava atividade, às vezes, para a gente, que dava para inserir os alunos. Eu via, assim, como que eles eram Larissa. felizes. Mas na minha escola, eles falavam, tinham reunião para falar... tal aluno tem isso, tal aluno tem aquilo. E eu sempre fui muito dentro da escola nessa coisa. Então, pode ser defeito na sua escola, mas tem escola que... Eu já dei aula em algumas escolas. Todas as escolas que eu dei aula foram assim. Mas o que eu estou te falando é o seguinte, eles participam, mas assim, não tem uma atividade muitas vezes voltada para ele. Tipo assim, uma coisa adaptada para ele, entendeu? Na minha escola tinha. Nas que eu trabalhei, nunca teve. Entendeu? Assim, igual eu tô te falando, eu como designada, muitas vezes eu dou aula assim 6 meses na escola. Nem me informar sobre o aluno eu sou informada, entendeu? Se eu não for lá e perguntar à professora de apoio, eu fico sem informação. É o fluxo, entendeu? Então, né? assim, é complicado. Mas eu também não concordo com essa escola separada, não. Eu só acho que a escola de inclusão, assim como várias coisas na escola normal, poderia ser melhor, mais bem trabalhado. Eu também não concordo. A inclusão é uma boa coisa. Eu também não concordo, porque eu acho que a escola é o caminho para a inclusão. E eu acho que a inclusão na sociedade ela tem que existir. As pessoas têm que ser preparadas para lidar com esse tipo de situação. Isso. Entendeu? Exatamente. Porque realmente isso aí vai ter sempre, nunca vai acabar. Exatamente. Faz parte, né, é genético, né? Então vai continuar a se multiplicar. Exatamente. Então vamos lá, pessoal. Então, em 1995, teve um estudo científico aqui, ó, que comprovou que a doença mental é uma doença da relação, ou seja, afeta essencialmente os padrões sociais da comunicação e do relacionamento social. As funções mentais são responsáveis pela organização do sujeito em relação à pessoa e ao mundo exterior. E é exatamente, né, gente? É o que eu sou aqui agora, que eu converso com vocês, que eu passo conhecimento para vocês, que a gente constrói esse debate, né? Que o que um acha, o outro não acha. Então, é onde que o sujeito, que sou eu, né, eu organizo na minha mente essa relação, né, com as pessoas, no meu cotidiano, na minha casa, quando eu vou ligar para alguém dizer alguma coisa. Oi? Última vez que eu vou falar. Não, pode falar. Hoje eu estou falando nada. Mas é que eu quero levantar um assunto até com você e com o resto dos meninos. Há um tempo atrás, teve um caso aqui em Belo Horizonte que foi bem chocante, que foi um moço que, segundo a família, ele tem esquizofrenia, que ele esfaqueou uma menininha e matou a menininha. E, segundo ele, uma voz mandou ele matar a menininha. Quando eu vi esse caso, eu fiquei revoltada, porque eu sou mãe e tal, a gente fica imaginando o sofrimento da outra mãe, né? Sim. E aí, nesse ponto, eu fico meio brava, porque, assim, o cara, se ele comprovar que ele tem uma doença mental, muitas vezes ele não vai ter nem metade da punição que ele deveria ter. A gente vai ver isso mais E aí levanta essa questão que eu lembro que eu fiquei muito revoltada. A mãe também está revoltada, porque ela queria que ele fosse julgado normalmente e tal. E aí vem a questão. A gente sabe que as leis brasileiras são uma beleza, né? Só não funciona.
Então, assim, eu lembro até que a família falou que ele tomava remédio, mas também usava droga, e quando ele usava droga, ele esquecia de tomar o remédio, ou então a droga Aí vira cortava o com a efeito do confusão. remédio. É, Aí, como é que uma pessoa dessa fica solta, sabe? É nesse momento que eu penso assim, será que esses manicômios, lógico, que deveria, com uma questão mais humanitária e tal, realmente deveriam deixar de existir? Porque como é que uma pessoa dessa vive em sociedade? O que é que garante que ele não vai fazer com outra criança, sabe? Sim. A gente vai ver essa questão no Código Penal, que a gente vai ver o Código Penal Civil. Mas eu queria levantar assim, a sua opinião e dos meninos também, porque assim, é uma coisa muito... Entendi. Mas aí, Dani, eu vou pedir para todo mundo guardar um pouquinho o debate da Dani, porque a gente vai chegar no Código Penal, que fala quando ele tem ela reduzida ou quando ele não tem nenhuma pena. Então, a gente vai chegar lá desse paciente que comprova, né, esse transtorno e acontece alguma coisa, como ele é julgado na lei atualmente, né? A lei atualizada tem nessa apostila de PDF, viu? Quem está com a apostila antiga, acho que ela não está atualizada, essa lei penal aí que atualizou esse ano, isso eu sei, esse Código Penal. Então, não deixa de pegar essa aí do PDF, não. Então, Dani, só excelente levantamento, muito bacana. Acho que a gente vai ter um debate muito bom aí dessas coisas que a gente já assiste o tempo todo, infelizmente, na televisão, mas aí nós vamos mais para frente, quando chegar em Código Penal, que não demora muito. Acho que Código Penal vem antes dos transtornos ainda, tá? Mas super relevante mesmo, né? Faz a gente parar e ficar assim, que absurdo, que absurdo, que absurdo, né? Isso tudo que acontece. Então, vamos lá. Então, a saúde mental se justifica por ser uma área de conhecimento, mais do que diagnosticar e se tratar. Liga-se à prevenção e promoção de saúde, procurando-se em reabilitar e reincluir o paciente no contexto social. Pessoal, eu pedi essa pesquisazinha aí no caderno sobre os hospitais, nós temos 45 pessoas, 3 falaram. As próximas que eu pedi para acrescentar no conhecimento de vocês, eu vou anotar pessoa por pessoa que participou e no final eu vou distribuir pontos de participação, tá? Só para vocês ficarem ligados aí, que eu preciso saber se tem gente que pesquisou ou não pesquisou realmente, mas embora não tenha que me entregar, a gente precisa saber de quem está acompanhando o desenvolvimento geral aí do curso e quem não está, tá? Então, essa vai passar, porque eu achei que pelo menos uma metade participaria, e das próximas eu vou anotar o nome de todo mundo do debate X que participou, tá bom? Professora, Oi, Aline. eu comecei a entrar nessa aula hoje, na verdade, porque eu estava com um probleminha no telefone. Ah, tá, preocupa não, beleza. Beleza? A atividade que você passou, eu posso fazer ela? Claro, passa para o seu desenvolvimento. Oi. Isabel, deixa eu te falar, eu também, eu não peguei nenhuma aula sobre saúde mental, hoje é a primeira que eu pego, viu? Eu também. Bom, mas, embora tenha algumas pessoas que estão aí, mas no dia, gente, tinha mais de 35 pessoas, quase, são pouquíssimas as que não estavam aqui, então não justifica muito não, sabe? Saúde mental é a primeira aula que eu assisto, a de ética eu já assisti com você, mas saúde mental ainda não, viu? Entendi, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que é uma ou outra, eu posso contar até 6 pessoas que não estavam aqui, né? Umas 6, vou até arredondar para 10, ou seja, então, 30 e tantos, né? Ô, professora, Tabela. Mas é porque estava igual dos meninos, então por isso que eu não falei, entendeu? Entendi. Oi, pode falar, teve mais alguém que me chamou. Não, foi eu. Não adianta também falar assim, não tive na aula e não fiz porque eu não estava na aula. Porque todo dia que tem atividade, eu e o Pedro representantes, anotamos e colocamos no grupo. 2, 3 grupos que a gente coloca quais são as atividades da semana. Então, assim, todo mundo está no grupo, não fez, eu acho que também por falta de ler o grupo, por falta de interesse também. Parabéns pela essa liderança aí toda aí. Professora, bom dia. Mas as pessoas não fizeram, porque eu realmente não falei. Porque igual eu, entendeu? Eu trabalho. Aí a maioria das vezes eu não fiz só por causa disso mesmo, não foi nem por causa de interesse, não. Uhum. Não, gente, tá bom. Quando eu falo hoje que eu vou fazer e vou mandar. Não, mas não precisa me mandar, não, porque não é para receber, entendeu? Peraí, Gilberto, só um minutinho. Quando eu falei, não foi para polemizar, nem dar problema nenhum, não. Qual é a minha preocupação?
é que vocês não estarem, às vezes, fazendo alguma coisa que isso vai completar em vocês. Porque aí na apostila, que é onde a gente segue sempre, não tem escrito Hospital X em BH, X em Contagem. E você, como técnico, é importante você saber em que contexto vocês estão inseridos. Vocês viram os participantes? O que eles participaram? Esse aí eu não sabia. Esse aí eu também não sabia. Eu falando, às vezes, do Luxemburgo, eu mais o Léo, às vezes outra pessoa não faz a mínima ideia que lá tem, porque lá sempre é visionado como hospital de tratamento oncológico, e agora você ficou sabendo. Então, por isso que é importante a gente participar, entendeu? Acrescenta para todo mundo. Oi, Gilberto, pode falar. O caso mesmo dela foi igual agora. Eu estou anotando, não, mas estou prestando bastante atenção na aula, senhora. E como eu tenho que ficar paciente, eu não entro não como baixando aplicativo que meu celular está assustando. Eu tenho que apagar as coisas para poder achar outras, para poder estar menos vendo qual que é. E temos muito pouco, porque o meu tempo mais é corrido. Tem que sair aqui, vou visto de ônibus para estudar, não a sério, não estudar de ônibus, né? Então, eu tenho que chegar e buscar, tenho que ser inocente, tenho que estudar. Então, eu tenho esse universo desse, eu não estaria. Entendi. Então, é corrido mesmo, porque o tempo é corrido. Por então, isso que eu não anotei e não fiz, mas com certeza eu vou fazer e mandar para a senhora. Não, gente, não é para me mandar nada, pelo amor de Jesus Cristo. Nem lugar na plataforma tem que vocês mandarem, não, viu? É só para vocês. Professora. Aí. Oi. Deixa eu falar agora que a hora não deu. Então, eu não participei aí falando, mas eu fiz também direitinho no caderno, e acaba que os hospitais que os meninos falaram foram os mesmos que eu também pesquisei, entendeu? Mas o meu tá feitinho também. Beleza, brigadão. Então, vamos lá. Então, a gente tem essa questão da evolução, né, na pré-história, que as pessoas eram tratadas já com pré-história, né? Então, as pessoas eram tratadas, ou seja, quando tinha esse distúrbio, assim, essa descompensação, tratava as pessoas com ritos tribais. Então, naquela época ainda não tinha, né, na pré-história, não tinha choque elétrico, não tinha nada disso, né? As pessoas eram tratadas com ritos tribais, ou seja, tipo uma sessão de descarrego, né? Esse trem, assim. Se essas medidas falhavam, ou seja, se não desse certo para consertar aquela pessoa mesmo, ou seja, se a pessoa tinha uma doença bacteriana que estava dando aquilo ali, se ela, coitada, isse lá por ritos tribais e não resolvesse, o indivíduo era abandonado para morrer de inanimação, ou seja, a pessoa era colocada ficava jogado e mais isolado ainda do que já era, né? Por quê? Tipo, isso aqui já não tem mais o que fazer, não tem conserto mesmo, é trem ruim, é não sei o quê. Então, é muita história, né? Muita coisa, assim, que traz essas questões aí antigas. E na era grega? Então, cadê meu lápis? Aqui. Então, na era grega, também bem na antiguidade, né? Os templos foram constituídos para abrigar pessoas com doenças mentais. Os templos, né? Então, todos aqueles templos grandes, tipo de igreja, né? As pessoas eram colocadas lá, porque não tinha um ambiente para colocar. Então, colocava elas naqueles porões, né? Daqueles pátios grandes, assim, e as pessoas eram tratadas com grande delicadeza, mas, em outras ocasiões, o tratamento era mais severo. Na Idade Média, então já vem só aproximando do que é a realidade de hoje. Na Idade Média eram aplicados tratamentos desumanos e brutais para afastar o espírito maligno e usavam técnica de exorcismo, que é o que a Dani chegou a falar também, né? Então, tudo isso aqui a gente já falou aleatoriamente, só estou seguindo, porque quando vocês forem fazer a prova, vocês vão precisar seguir, estudar mais organizadamente, né? No século XVI, as pessoas eram trancadas em celas e asilos para loucos. Era igual cela de prisão. Os guardas recebiam permissão
para mostrar os pacientes mais perturbados ao público. Os curiosos pagavam para ver a apresentação dos guardas, para ver aquele paciente tendo aquele pico de loucura, né? Aquele pico do transtorno. Olha que absurdo. Um guarda receber para mostrar o paciente tendo um tipo de conduta, de comportamento dessa, sendo que precisava era de tratamento e atenção, né? Mais próximo, no século XVI, XVII, a doença mental era contribuída a uma batalha entre Deus e o Satã, pela posse da alma humana. Então, a sociedade se preocupava com a própria segurança e não com o bem-estar dos doentes. Os processos terapêuticos eram camisa de força e chicote. Ou seja, eu preocupava com a minha segurança, que a pessoa lá pode fazer mal para mim, mal para minha família, some com ela daqui, né? Deixa reclusa, amarrada, acorrentada, que aquilo ali é do Satã, né? Século XVIII, não é anos não, viu, gente? São séculos. Então, perpetuou esse tipo de conduta aqui durante anos, né? Um século. Em 1792, Philippe Pinel, existe até um hospital, né? Não sei se é São Paulo ou Rio, que é o Instituto Pinel, por causa dele. É no Rio de Janeiro. É no Rio, né? Instituto Pinel. Em São Paulo é o Vera Cruz. Recebeu permissão para liberar os prisioneiros de 2 dos maiores hospitais, alguns dos quais viviam acorrentados, esses pacientes, há mais de 20 anos acorrentados. Pessoas, gente, ser humano. Ele provou que estava errado essa conduta de tratamento que vinha sendo aplicado a esses pacientes. Já o Esquirol, aluno de Pinel, deu continuidade ao tratamento humano, fundado 20 asilos e foi o primeiro professor regular da psiquiatria. Acreditava que as fases da lua influenciavam o comportamento. Mais uma coisa, né? Aí já tira a corrente, mas também já vem com outra teoria, que muitas pessoas, filósofos, né, creem exatamente nessa filosofia, né? Que a lua muda comportamentos, muda várias coisas relacionadas ao ser humano. Vou nem adentrar sobre isso, não, porque eu sei que, às vezes, tem gente que acredita nessas coisas. No século XIX, em 1873, foi fundado o primeiro hospital psiquiátrico público na América. Os doentes eram colocados junto com os criminosos. Dorothea Dix, é uma professora americana, levantou fundos para a construção de mais hospitais apropriados para os doentes em várias partes dos Estados Unidos. Esses hospitais, né, que ela queria psiquiátricos, para tirar eles do meio dos presidiários, ofereciam ambientes seguros e mais com a cara de caseiros. Vai cair aí daqui a pouquinho, gente. Eu espero todo mundo voltar também para continuar, tá? Muitos pacientes se sentiam mais confortáveis naquele ambiente do que em suas próprias casas. É porque era todo voltado para um tratamento, né? Surgiu, então, a síndrome de institucionalização, que é o paciente ficar recluso lá dentro. Os doentes adaptavam-se ao meio e aos seus papéis dentro do hospital, a ponto de não aceitar a resistir à alta. Tornou-se o tratamento ineficiente, caro e desumano. Não adiantou nada. Como assim, professor? Os próprios pacientes não queriam alta? Exatamente, porque o ambiente, né, um ambiente agradável, confortável, porque levantou muito dinheiro, lembrando que isso é via Estados Unidos, né, via América. Então, eles não queriam mais ir para casa, eles se sentiam melhor ali.